A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre os 3 pavimentos da Arca de Noé. O que eles significam? E vamos comparar isso com a igreja de hoje. Isso é um ramo teológico, né, que muitos eles comparam os 3 pavimentos com a igreja de hoje. Há muitas outras maneiras de se comparar, mas a mais plausível, né, a que mais surge efeito, seria essa comparação entre a igreja. Qual é o significado dos 3 pavimentos? Os 3 pavimentos da arca, veja bem, são 3 pavimentos, representando o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, representando a Trindade e representa também a ressurreição de Cristo. Então veja que ali está dentro do padrão bíblico, né? Como eu falei da arca, que ela foi projetada por Deus, então ali também a Trindade ali é representada nos 3 pavimentos. Vamos falar lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 16, parte C, que diz assim: far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiros. Então veja bem que a arca foi dividida em 3 andares, como Deus determinou, seguindo o padrão divino. Alguns estudiosos consideram a disposição dos andares da seguinte forma. Alguns falam que o andar de baixo ficavam os animais selvagens, ou selváticos. Outros, no segundo andar, diz que ficavam as aves e os animais domésticos e os animais pequenos. E o terceiro andar ficava ali Noé com a família e os alimentos. Há uma outra versão que diz que os animais grandes ficavam embaixo da arca, no pavimento de baixo. No segundo pavimento era o armazenamento dos alimentos, que seria muito alimento, né? Não seria tanto necessário, tantos alimentos como se previu. E ali no andar de cima, no segundo ficava também a família de Noé. E no andar de cima ficavam as aves e os répteis. Veja que para Noé sustentar os animais, né, ficaria meio difícil, né? Então ele já vinha lá de cima com os alimentos e já descia, já levando para os animais. Então veja que há muitos que fazem essa comparação. Mas vamos usar a primeira hipótese, onde o andar de baixo eram os animais selváticos, os animais ferozes, né? No andar do meio eram os animais menores, as aves, né? As aves, os animais e os animais domésticos. E no terceiro andar seria Noé, junto com os mantimentos e as coisas, né, que ele tinha lá com a sua família. Então a representação que nós vamos falar, comparando com a igreja, hoje diz assim: o andar de baixo representa as pessoas que vivem no mundo, mas ainda não se libertaram do fumo, das drogas, das bebidas, da prostituição, da lascívia, não se libertaram dos vícios, né, pecaminosos. O segundo andar, então veja bem que essas não estão libertas. O segundo andar representa as pessoas que vieram do mundo, mas só querem ter vantagem sobre as coisas. Elas estão na igreja, mas elas só querem ter vantagem nas coisas materiais e terrenas, que não têm compromisso com a igreja, mas usam da igreja para aproveitar, né? Aproveitar dos fiéis para extorquir o seu dinheiro, extorquir os seus bens, né? E também estão atrás de posições na igreja, de cargos eclesiásticos. Não estão interessados na sua vida espiritual, mas sim de levar vantagem sobre os fiéis da igreja, né? Não se importam com as coisas de Deus e nem com seus membros. Então, veja bem que são pastores gananciosos, né, que vêm só para trazer a desordem dentro das igrejas, né, que eles querem só ter o seu bem próprio, né, não querem saber dos fiéis. E o terceiro pavimento, que é onde está a família, né, de Noé e os alimentos, representa as pessoas, as famílias compromissadas, né, pela obra de Deus e com seus membros, pregando a palavra de salvação para a volta de Jesus Cristo. Então, veja bem, essa é a comparação dos 3 andares, né? Primeiro, as pessoas que estão no mundo,
A segunda, aquelas que estão na igreja, mas continuam com as coisas do mundo, só para o seu bem próprio. E a terceira são aquelas que estão fazendo a obra e querem fazer as coisas direito, as coisas de Deus. Para quê? Para salvar vidas. Essa é uma minoria, porque a maioria se enquadra nos outros dois pavimentos, né? Ou nas outras duas representações que a teologia determina isso, né? Que muitos teólogos admitem essa hipótese, né? Noé tipificava Jesus Cristo, porque ele foi o Salvador. Veja bem que entrou Noé e mais 7 na arca, representando também o número perfeito de Deus. Então veja que Noé e sua família, eles ficaram ali para dar continuidade aos seres vivos. Se não, se tivesse todos mortos, nós não estaríamos mais aqui. Então Noé representa, né, tipifica Jesus Cristo, que foi o Salvador, que é aquele que vai salvar as pessoas para ir para a glória. E Noé salvou o mundo para não ser destruído totalmente. Então aí só é a representação. E a arca representa a salvação, né? Porque quem entrou na arca se salvou do dilúvio. Hoje em dia é triste afirmar que existem pessoas na igreja que não são libertas do pecado, não deixam os seus vícios, né, suas luxúrias, pessoas que querem tirar vantagem dos membros sem se importar com as consequências deles e nem com a sua própria salvação. Porque uma pessoa que é cristão e conhece a palavra, ela sabe que quando pecar, ela vai perder a sua salvação. Mas as pessoas não estão interessadas nisso, porque isso já está previsto na Bíblia. Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então é isso que está acontecendo. No livro de 2 João também, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque já há muitos enganadores que entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Então veja bem, esses que não conhecem Jesus como ele veio em carne e ressuscitou, esses são praticamente iguais ao anticristo, né? Que não vai reconhecer Jesus Cristo. Ele vai querer ser ele, o Deus, né? Todo-Poderoso. Ele vai querer estar lá no trono de Deus, parecendo ser Deus, né? Como está lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, né? Ele é contra todos aqueles que confessam a Deus, todos aqueles que fazem a obra de Deus, e ele quer ter seu trono onde Deus estaria. Ele quer seu trono como ele se fosse Deus, né? Parecendo ser Deus, mas não vai como acontecer isso. Mas isso já há muito dentro das igrejas. Muitos pastores que se acham que são deuses, né? Que querem a sua glória para ele, mas a glória é somente para o Senhor Jesus Cristo, para Deus e para o Espírito Santo. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: amados, não creais em todos os espíritos, mas provai os seus espíritos, se são de Deus, porque já há muitos falsos profetas que se têm levantado no mundo. Então, já há muitos falsos profetas. Então, nós temos que Nós temos que experimentar, né? Para ver se é realmente, se é de Deus, porque há muitos que estão enganando, falando que é de Deus, mas não são de Deus. Ainda continua no primeiro livro de João, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 3, diz assim: e todo espírito que não confessa a Jesus Cristo que veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Então o anticristo já está no mundo. Quem é o anticristo hoje? É todos aqueles que defendem Satanás como seu Deus, né? Esses são os anticristos, porque o diabo é contra Deus, contra todas as coisas de Deus. E os seres humanos que são a favor de Satanás, que adoram ele, são hoje os anticristos que estão no mundo. Mas o anticristo mesmo que vai vir ainda não veio. Ele só vai vir quando a igreja for arrebatada. Então você veja que há muito tempo ainda
para se converter as pessoas, né? Para se converter a muitos que ainda estão aí no meio caminho, né? Ou estão crente no meio, em cima do muro, não sabe se vai ou fica, né? Ou se vai para Jesus ou se fica com o diabo, né? Então, você vê que a arca, os 3 pavimentos, representam aqui, nessa parte teológica, né? Nessa parte escatológica até, né? Do final dos tempos, representam aqui aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Mesmo dentro das igrejas, muitos não são de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueça de pôr seu like aí. Não esqueça de se inscrever. E você que não é inscrito, inscreva-se, né? E você compartilhe para seus amigos. Passe para eles tudo isso que está acontecendo, porque muitos estão perdidos e não sabem qual o caminho tomar. Amém? Não se esqueça que na próxima nós vamos falar o significado daquela janela pequena lá no topo da arca. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.